Salve, salve treinadores Pokémon, sejam bem-vindos ao canal King Mestre Pokémon. E nesse vídeo eu quero te mostrar 5 decks, na verdade, para você utilizar e mandar muito bem nessa última semana do meta de maio do Pokémon TCG Pocket. Então bora lá, vamos descobrir os melhores decks para subir de elo aí no momento. Vamos lá, família. Bom, o primeiro de todos vocês conhecem muito bem, é o famoso Darkrai Giratina, o Darktina, e esse deck continua sendo muito forte. Essa combinação de você poder energizar o Darkrai, causar dano no inimigo, enquanto você também utiliza a habilidade da Giratina e prepara ela para bater no inimigo quando for necessário, né? Senão você só segue fazendo pressão com o Burn e batendo com o Darkrai, é muito poderoso. E por que é poderoso? Porque é simples de se comprar, você vai começar com um deles, a Pokébola sempre vai encontrar outro Pokémon, ambos são básicos, ambos se energizam bem, a fraqueza de cada um é diferente. Então é muita coisa benéfica ao combinar esses dois. E ainda sobra um monte de slot para você trazer uma barbaridade de ferramenta para esse deck. Então, por exemplo, cara, 2 Pokébola, 2 Professor, resolve sua compra. Você só tem 2 Pokémons, então são 8 cartas que você tem aqui. Olha que loucura. E aí sobra espaço para você trazer ferramentas defensivas, como Center Lady, Poção, Capa, e também ferramentas agressivas, como o famoso RCS, né? Red, Cyrus e Sabrininha. Ainda cabe Mars, Red Card, Guzma, Rock Helmet. Ali em cima vai Malif para você movimentar os seus Pokémons também, sem gastar tantas energias deles, né? Isso aqui segue fazendo muita pressão. O grande gatekeeper do meta é esta combinação aqui. Quando você monta um deck para jogar nesse meta, você tem que se perguntar se você ganha de Darktina ou não, ou qual é o seu plano de jogo contra Darktina. E aí, nessa mesma pegada, o nosso segundo deck, ele é completamente focado em jogar bem contra Darktina, né? O Greninja, Giratina, Tapu Lele, olha só. E aí começa a gente ver uma das questões desse meta, que o melhor counter para um deck de Giratina é outro deck de Giratina. E aí, basicamente, a Tapu Lele tem essa capacidade incrível com o Energy Arrow dela, que ela vai mirar em alguém que tem energias e vai dar 20 de dano para cada energia que esse Pokémon tem. Então, quando o seu inimigo tá energizando aquela Giratina no fundo, a Tapu Lele vai lá e dá um pauladão. Greninja, quando ficar prontinho, também vai pingar os inimigos e a Giratina, obviamente, faz muita pressão no meta. Então, esse aqui é outro Gatekeeper e ele também tem o potencial de enfrentar o deck mais popular do meta no momento. Então, esses dois primeiros, eles têm essa função no Jokenpô. Eles são os decks que tiram qualquer tipo de brincadeirinha ou aventurinha. Se você pegar alguém pelo seu caminho e tiver feito um deck mais caseiro, assim por dizer, se esse deck não tiver muito bem montado, muito provavelmente Darktina e Giratina, Tapu Lele vão dar conta desse deck, né? Então, eles têm esse potencial de ser esse portão, assim, né? Se não passa por eles, não consegue brincar muito no meta atual. A nossa próxima lista a ser analisada, aí já tem um aspecto diferente. Meowscarada com Decidueye. Então a gente tem 2 linhas de Decidueye, aliás, 2 linhas de Meowscarada, tem só Sprigatito, 2 Sprigatito, 1 Floragato, 2 Meowscarada, 2 Harrycandy. Você também pode usar um dos Harry para o Decidueye, mas a gente também traz uma linha de Dart, um Dartrix para a linha, na verdade. E aqui, a questão é a seguinte, o Decidueye, ele faz um papel parecido com o da Tapu Lele, só que mais lento, né? Porém, a partir do momento que fica pronto, em média o dano é maior, porque ele vai dar 100 de dano em alguém que esteja pingado no fundo. Você precisa de um habilitador, mas o Howlet é um bom habilitador, e se você não tiver nenhum Pokémon trigado, aí você vai utilizar a Meowscarada, que consegue ser bastante eficiente. Esses Pokémon são de grama, então eles batem com vantagem contra o Darkrai. Então entenda que essa lista ficou muito popular por 2 motivos. Decidueye e Meowscarada lidam bem tanto com o Darkrai Giratina
quanto com o Giratina Tapu Lele, e não tem mais tantos Charizards no meta, tá? Mas você ainda perde fortemente se você jogar contra Charizard. O Charizard deu uma baixada porque ele tem uma matchup positiva, ou even, literalmente 50 ou 51, 52, contra a maior parte dos decks do meta. Só que tem tanto Giratina e Giratina Tapu Lele que eu acho que compensa você pegar um deck que é focado nesses caras do que você ter uma matchup 50-50 contra todo mundo, né? Então o Charizard perdeu prioridade por conta disso. E aí abre espaço pra gente jogar de grama. E aí quando você quer jogar de grama hoje, Decidueye Meowscarada é rápido, é agressivo, ainda é consistente, porque Leaf Cape mais Erika vai manter essa galera muito saudável no confronto. Meowscarada, eu não preciso nem apresentar pra vocês, a maior eliminadora de Pokémon X do jogo, né? Bate 130 na Giratina, bate 150 contra o Darkrai, né? Então é muito potencial. Só entrega um ponto quando cai. Você pode deixar ali o Dartrix com 2 energias enquanto você não precisar dele. Se o cara já deu Red Card ou se você tá bem comprado, só evolui ali quando tiver mesmo que bater com ele, para evitar entregar esses 2 pontos numa Sabrina, em alguma coisa que seu inimigo faça. E é só muito forte também, certo? Meowscaradas vão fazer o começo do jogo para você, o Decidueye sobra, ou se o Decidueye tiver um bom alvo para eliminar no fundo, pode subir e jogar com ele também, né? Mas assim, essa lista é muito forte. O maior obstáculo, que era o Charizard, baixou em prioridade, ela tá brilhando demais, tá bom? Nossa próxima lista é Arceus e Darkrai. E aí, Arceus e Darkrai, ele tem uma matchup legal contra as 2 primeiras listas que a gente falou. Não eram nenhum uau, Arceus vai ganhar demais, mas ele tem uma matchup legal contra os primeiros que a gente falou. Tem uma matchup ótima contra a Meowscarada, você consegue vencer a Meowscarada bem, porque você não vai colocar na frente Pokémons, né? O seu Arceus ele fica bem escondido e a Carnivine consegue fazer uma pressão na Meowscarada de abater ela com 3 golpes ou 2 se você montar o Crobat. O Crobat, apesar de ser Dark, não tem fraqueza para grama, tem fraqueza para lutador. Então essa matchup tá positiva aí no momento pro Arceus e você consegue então lidar com muitos dos decks que estão acima de você. O problema é o próximo deck, né? Mas Arceus tá bem legal, também sobra aqui. Você tem que investir mais em compra nesse deck, né? Então você tem que trazer Professor, 2 Pokébola, tem que trazer Comunicação, Iono, mas ainda sobra espacinho para uma Mars, para um Cyrus. Tem Leaf também no deck, né? Então, bem interessantinho, bem sólido. Só que a questão é o próximo deck. O próximo deck, né, que é o deck de Garchomp, vence muito bem o deck que a gente acabou de ver, porque você tem aí Pokémons que, apesar da fraqueza para grama, são muita pressão no early game. Então, se você passar da Carnivine, meu amigo, ou se o cara não achar essa Carnivine cedo, você bate muito legal, porque tanto o Crobat quanto o Arceus tem fraqueza para lutador. O Garchomp pode pingar o Arceus no fundo e simplesmente ninguém sobrevive ao ataque do Rampardos. Enquanto eliminar o Rampardos, você precisa fazer o combinho de Carnivine com Crobat, né? Então tem que estar completamente rodado o Arceus para parar o Garchomp. E nem sempre acontece, O Garchomp, eu acho que ele tem uma matchup legal também contra Tapu Lele. Quando eu joguei, eu comecei apanhando muito, depois eu melhorei, mas é uma matchup esquilada. Dependendo de onde você estiver, talvez a pessoa não saiba exatamente como é que joga contra você de Garchomp e você consegue amassar o cara. Sem falar que assim, se você vier de Fóssil, Doce, Rampardos, acabou, mano. É muito difícil vencer desse early game. Eu acho que assim, o early game mais potente de todos pertence a Garchomp Rampardos, né? O early game de Darktina não existe, ele vai só dar burn e chegar na sua terceira energia, seja pro Garchomp ou pra Giratina. Tapu Lele, ela é mais forte, o early game dela, conforme você gosta de energizar. Então, se você não energiza tanto, o early game
da Tapu Lele não é tão incrível. Quanto a Arceus com Crobat, o early game deles é legal, mas tem que estar muito rodado, né, para você conseguir Carnivine na frente, Arceus no banco, Zubat, Doce, Crobat, Blau, 80, 80, 80. É um bom early game, mas tem que estar especificamente rodado, né? Meowscarada é boa, mas não é tão boa assim contra você. Ela te bate 80, tu bate 130 na Meowscarada. Se ela colocar... como é que chama? Se ela colocar Leaf Cape, é ok. Mas se ela já tiver tomado qualquer golpezinho de um Gible ou alguma coisa e não tiver Leaf Cape, ela vai de base, tá? Contra o Garchomp ela vai bem, mas realmente se você abrir de Rampardos na frente da Meowscarada, é mais even, não é tão esculacho quanto nessas outras matchups que eu falei, mas é um pouco de vantagem pro Rampardos, mesmo com a fraqueza, né? Mesmo com a fraqueza. Se você conseguir abater os Rampardos antes, as Meowscaradas antes, pode dar ok, tá? Mas tem que ver. Mas eu acho que essa matchup talvez ainda fique boa pra Meowscarada. Essa aqui eu não chequei, não sei como é que tá. Mas aqui do que eu sei de cabeça jogando, é muito de quem compra melhorzinho nessa matchup. E aí, cara, a última lista, eu vou trazer ela. Charizard com Incineroar. Eu achei essa lista hoje de manhã, que é com 2 Charizard, 2 Incineroar, e o cara traz Professor, Harry Candy, Iono, pra você ciclar um pouquinho, 2 Lilian, e de ferramenta agressiva ele trouxe uma Sabrina e um Guzma. Eu acho que essa lista era de um brasileiro, me perdoem de não ter salvo aqui o nome. Mas essa lista é bem bacanuda, bem interessante, traz um pouco mais de Incineroar. O Incineroar é um pouco melhor em algumas outras matchups, talvez aí sentiu que o Charizard não tá dando conta de tudo sozinho, algumas coisinhas conseguem sobreviver, pingar ele, e aí ou tu acha a Lily ou você vai perder, então é bem interessante. Mas é aquilo, cara, esse deck, ele é um dos melhores decks pra você subir se você tem paciência e é um baita jogador, porque tipo assim, a maior parte das suas matchups é even. É 50-50. Tanto o cara tem boa probabilidade de vencer você, quanto você de vencer ele. É uma questão de quem compra melhor, quem joga melhor. Então assim, se você é um bom jogador, confia no seu taco, pega Charizard, joga aí 100 games, tu vai subir, você vai pegar Master Ball sem dúvida, ok? Mas se você quer a call pra pegar hoje, eu acho que jogar de Meowscarada vai ser melhor, porque tem muita Giratina, tem muito Darktina, então você vai ter boas matchups na maior parte das partidas. Se você aprender como é que joga as matchups, depois disso, muito provavelmente você vai vencer legal, desde que você compre legal. Então, assim, eu gosto de jogar com um deck que vai bem contra as coisas mais populares. É o caso de Decidueye. Decidueye é o counterzinho do meta hoje, tá bom? É isso, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço pra você se tornar membro e eu vou deixar aqui em cima pra você um vídeo onde a gente jogou com um desses decks aqui bem fortinhos, que é Tapu Lele Giratina. Então tá aqui em cima o vídeo. Cola lá que eu te vejo por lá também. Fui!